No vídeo anterior, nós entendemos como a fome acontece. Nós descobrimos que ela não nasce simplesmente no estômago, ela é construída por uma conversa impressionante entre cérebro, intestino, tecido gorduroso, hormônios, sistema nervoso, um verdadeiro trabalho em equipe cujo único objetivo é manter você vivo. E isso deveria nos levar a uma conclusão muito bonita. Se a fome é um mecanismo tão sofisticado e existe por um motivo tão nobre, por que tanta gente sofre com ela? Por que algumas pessoas sentem fome o tempo inteiro? Por que outras comem sem sentir fome? Por que tanta gente perde completamente o controle diante de um pacote de biscoitos, ou de um chocolate, ou de uma pizza? Porque existe compulsão alimentar. Porque parece tão difícil parar de comer ou resistir às tentações. Será que a nossa evolução falhou? Será que existe algum defeito no nosso cérebro? Ou será que nós estamos culpando a pessoa errada? Eu acho que existe uma outra possibilidade. Talvez a fome não esteja quebrada no nosso sistema biológico. Talvez ela continue fazendo exatamente aquilo para o que ela foi criada. Nós é que mudamos completamente o mundo ao redor dela. E entender isso é muito importante, porque quando nós acreditamos que o problema está na nossa falta de força de vontade, a culpa sempre cai só sobre nós. Mas quando nós entendemos a biologia, nós percebemos que existe uma história muito maior acontecendo ao redor de tudo isso. E essa história começa muito antes do supermercado, muito antes da existência de aplicativos de entrega, de geladeiras, de propaganda de comida. Essa história começa há milhões de anos. Durante praticamente toda a existência da nossa espécie, e também das espécies que vieram antes de nós, conseguir comida era uma das tarefas mais difíceis do dia. Não existia café da manhã garantido, não existia almoço ao meio-dia, às 12 horas, não existia um armário cheio de alimentos. A comida aparecia e desaparecia. Às vezes era preciso caminhar quilômetros para ter acesso à comida, às vezes era preciso caçar, às vezes era preciso coletar frutos e às vezes simplesmente não havia o que comer. Nós evoluímos em um mundo onde a escassez era a regra. Hoje é bem difícil imaginar isso, mas o corpo humano ele foi moldado nesse cenário. E, inclusive, a seleção natural favoreceu indivíduos que conseguiram sobreviver a esses períodos de incerteza. Ao longo de milhares e milhares de gerações, o organismo aprendeu que encontrar comida era uma oportunidade preciosa. Era vantajoso sentir prazer ao comer. Era vantajoso armazenar energia no corpo. Era vantajoso gostar de alimentos ricos em calorias e querer repetir essa experiência. Percebe como isso faz sentido? Hoje, nós costumamos tratar essas características quase como defeitos, mas elas foram fundamentais para que a nossa espécie chegasse até aqui. Sem elas, talvez nós nem existíssemos. E é curioso pensar nisso. Nós passamos a vida inteira tentando eliminar exatamente mecanismos que garantiram a sobrevivência dos nossos ancestrais. A fome nunca teve como objetivo ajudar alguém a emagrecer. Ela não foi criada para facilitar uma dieta, ela existe para impedir que você morra. Esse sempre foi o seu trabalho. E ela faz esse trabalho com muita competência. Só que existe um detalhe, talvez o maior detalhe de toda essa história. O corpo mudou muito pouco nos últimos milhares de anos, mas o mundo mudou completamente. O cérebro que existe dentro da sua cabeça hoje é praticamente o mesmo cérebro que ajudou os nossos ancestrais a sobreviverem em ambientes imprevisíveis. Ele continua carregando programas extremamente antigos, só que agora ele precisa funcionar em um ambiente que nunca existiu durante a maior parte da evolução humana. Hoje nós acordamos e já encontramos comida.
Nós saímos de casa e encontramos comida. Nós entramos em um posto de gasolina e encontramos comida. Na farmácia tem comida. No aeroporto, no shopping, no trabalho, na escola, no cinema, na televisão. No celular tem comida. Até quando nós estamos deitados na cama, aparece alguém oferecendo comida na tela. Pela primeira vez na história da nossa espécie, a dificuldade deixou de ser encontrar alimento. A dificuldade passou a ser ignorar o alimento. Perceba como isso muda completamente a perspectiva. Então, a questão não é que a fome ficou descontrolada. O problema é um mecanismo extremamente antigo tentando funcionar em um ambiente completamente novo. O ambiente mudou, as regras mudaram e a gente não foi preparado para isso. Então, chega de ficar aí pensando, por que eu não consigo controlar a minha fome? Mude a pergunta que você se faz. Pergunte, para que tipo de mundo essa fome foi construída? E como eu posso ajudar ela a simplesmente ser o que ela é? Porque a fome continua sendo profundamente inteligente. Ela apenas está tentando resolver um problema antigo em um cenário que nunca existiu antes. E ela está tentando se adaptar, que é o que o corpo humano faz de melhor. E é justamente aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. Porque o nosso cérebro não foi feito apenas para encontrar comida. Ele foi feito para aprender quais alimentos aumentavam as nossas chances de sobrevivência. E para fazer com que nós quiséssemos encontrá-los outra vez. E é aí que entra o sistema de recompensa e a nossa querida dopamina, e esse tema merece um vídeo exclusivo. Então, voltando ao X da questão desse vídeo, se a fome é um mecanismo tão sofisticado, por que ela parece sair do controle com tanta facilidade? A resposta é que a fome nunca foi uma sensação fixa. Ela muda o tempo inteiro, ela responde ao ambiente, ela responde ao corpo, ela responde àquilo que acontece com você. É como se o organismo estivesse recalculando a rota o tempo todo para garantir que você continue vivo. E para fazer isso, ele usa diversos sinais espalhados pelo corpo. Um deles é um hormônio chamado grelina, que a gente viu no vídeo anterior, onde eu comentei que ele faz uma coisa muito interessante. A grelina aprende. Se você costuma almoçar todos os dias ao meio-dia, depois de algum tempo, ela começa a aumentar antes desse horário exatamente. É por isso que tantas pessoas olham para o relógio, veem que são quase 12 horas e dizem, nossa, agora eu fiquei com fome. Simplesmente porque chegou a hora de comer. Não é só impressão, é fisiologia mesmo. E com isso você já pode começar a entender que um dos motivos que faz a fome ficar descontrolada é o fato de que o seu corpo aprende padrões. E se ele aprende padrões, quais padrões você vem construindo ao longo dos anos no que se refere à sua alimentação? Ou o problema é a falta de padrão, falta de rotina e o seu corpo não sabe mais dizer quando tem que comer? Existe um outro hormônio chamado leptina. Enquanto a grelina pergunta se está na hora de procurar comida, a leptina informa quanto de energia está armazenada e diz ao cérebro que não precisamos nos preocupar em comer nesse momento. Durante muito tempo, acreditou-se que bastava produzir leptina para controlar naturalmente o apetite, mas descobriu-se algo muito mais complexo. Muitas pessoas com obesidade apresentam níveis elevados de leptina e mesmo assim continuam sentindo muita fome. Isso acontece porque o cérebro pode se tornar menos sensível a esse hormônio, um fenômeno chamado de resistência à leptina. Gordura em excesso de leptina, e o corpo vai perdendo a capacidade de responder a ela. Por quê? Pelo excesso. Percebe como essa história vai ficando cada vez mais interessante? A questão não é apenas produzir hormônios, é conseguir ouvir aquilo que eles estão dizendo. E essa conversa, ela pode ser influenciada por muitas coisas, inclusive pelo sono. Talvez essa seja uma das relações mais impressionantes da fisiologia humana. O que uma noite mal dormida tem a ver com a sua fome no dia seguinte? Muito, se não tudo. Dormir pouco costuma aumentar a produção de grelina e diminuir a ação da leptina, ou seja, exatamente o hormônio que estimula a fome e a busca por comida aumenta, enquanto o que informa a existência de reserva suficiente perde força. Mas não para por aí. Quando nós dormimos mal, regiões do cérebro envolvidas no autocontrole funcionam de uma maneira muito pior. Ao mesmo tempo,
áreas relacionadas à recompensa passam a responder com muito mais intensidade aos alimentos altamente calóricos. Talvez você já tenha vivido isso. Depois de uma noite ruim, frutas, verduras parecem pouco interessantes, mas um doce, uma pizza, um pacote de biscoitos parece muito mais atraente. Não é porque você perdeu a sua força de vontade durante a madrugada, não. É porque o seu cérebro está tentando se adaptar ao fato de não ter dormido direito. Por quê? Porque o sono tem função na vida humana e nós ainda vamos conversar melhor sobre isso. O mesmo acontece com o estresse, por exemplo. O cortisol, ele costuma ser tratado como um grande vilão, o que não é verdade. Sem cortisol nós não sobreviveríamos. Ele é um hormônio fundamental para lidar com situações de ameaça. O problema não é produzir cortisol, o problema é viver em estado permanente de ameaça. Quando isso acontece, o organismo começa a reorganizar as prioridades. Buscar energia rapidamente passa a fazer mais sentido. Economizar energia também. Seu metabolismo fica mais lento. Além disso, o estresse reduz a nossa capacidade de refletir antes de agir. Nós nos tornamos um pouquinho mais automáticos, mais impulsivos e muito mais propensos a recorrer a comportamentos que já aprendemos no passado para aliviar desconfortos. Se ao longo da vida a comida se tornou uma estratégia de alívio emocional, faz muito sentido que ela apareça justamente no momento de maior tensão. Isso não significa que a origem do problema seja emocional. Significa que o cérebro aprende e repete aquilo que já funcionou antes. Além de todos os fatores que nós já citamos aqui, existe um mecanismo que desregula a fome e que é ainda mais curioso e para muita gente pode ser bastante frustrante. A própria tentativa de controlar a fome. Imagine que você resolveu fazer uma dieta extremamente restritiva para emagrecer rápido. Você passa muitas horas sem comer, reduz drasticamente a quantidade de alimento, de energia oferecida para o seu corpo. O que você espera que o seu cérebro conclua diante disso? Que está tudo bem? Não. Do ponto de vista da biologia, a resposta é muito clara. O cérebro não sabe que você quer emagrecer para uma viagem, para um casamento ou para vestir uma roupa específica. Ele não conhece a moda, ele não conhece a estética, ele conhece a sobrevivência. Quando ele percebe que a energia disponível diminuiu muito, de uma forma muito grande, ele responde exatamente como ele aprendeu ao longo da evolução. Aumenta a fome, reduz o gasto energético, seu metabolismo fica mais lento, faz você pensar mais em comida o tempo todo, torna a comida muito mais interessante, aumenta a motivação para procurá-la. Muitas pessoas que começam dietas interpretam esse momento como uma perda da força de vontade, da disciplina, como se elas fossem incompetentes, como se isso fosse um valor moral. Mas é muito mais honesto dizer que essas pessoas estão enfrentando um cérebro que está tentando protegê-las. O grande desafio é que continua usando estratégias desenvolvidas para um mundo em que a falta de comida era uma ameaça constante e o mundo mudou. Mas a biologia continua tentando cumprir exatamente a mesma missão. E a humanidade está aí, brigando com isso, dando murro em ponta de faca. Se tudo isso já parece complexo, existe mais um ingrediente nessa história: o ambiente. Até agora nós falamos como se a fome dependesse apenas do que acontece dentro do corpo. Mas o cérebro, ele não toma decisões apenas olhando para dentro. Ele também observa aquilo que está acontecendo ao redor do corpo, do lado de fora. E é justamente aí que a nossa relação com a comida mudou de uma maneira radical. Imagine novamente os nossos ancestrais lá atrás, onde encontrar um alimento altamente energético era um acontecimento raro. Frutas muito doces apareciam apenas em determinadas épocas do ano. Mel era uma coisa que era bem difícil de conseguir. Os animais precisavam ser caçados, dava trabalho, nada era imediato. E agora, compare com o cenário que a gente vive hoje, com o mundo que nós vivemos, onde nós não precisamos procurar comida. Pela primeira vez na história da humanidade, o alimento deixou de ser um recurso escasso e se tornou um estímulo permanente. E o nosso cérebro presta atenção aos estímulos. Cheiros despertam fome,
Imagens despertam fome, memórias despertam fome. Uma música pode lembrar uma sobremesa, um filme pode lembrar pipoca, uma viagem pode lembrar um restaurante, uma rua pode lembrar uma padaria, por exemplo. Muitas vezes nós nem percebemos isso acontecendo. Nós achamos que a fome surge de repente, mas o cérebro ele já vinha processando dezenas de informações antes mesmo de que nós tomamos consciência disso. E existe outro detalhe interessante. Quando nós falamos em alimentos ultraprocessados, muita gente imagina que o problema seja apenas a quantidade de açúcar, gordura ou de sal. Esses fatores são realmente muito importantes. Mas existe algo ainda mais importante. Esses produtos são cuidadosamente desenvolvidos para serem extremamente agradáveis de comer. A textura, a temperatura, a crocância, a cremosidade, o aroma, a velocidade com que derretem na boca, tudo isso é estudado. O objetivo da indústria não é apenas nos alimentar, é fazer com que a experiência seja muito prazerosa para que ela seja repetida muitas vezes. E isso conversa diretamente com os mecanismos biológicos que evoluíram para valorizar alimentos ricos em energia. Percebe que eu não estou dizendo que um ultraprocessado causa compulsão, nem que o chocolate é um inimigo. Essa conversa seria simplista demais. O ponto aqui é outro. O nosso cérebro evoluiu em um ambiente onde esses estímulos praticamente não existiam e hoje eles estão por toda parte. E existe ainda uma característica desses alimentos que costuma passar despercebida. Muitos deles exigem muito pouco trabalho para serem consumidos. Quase não mastigamos, quase não fazemos esforço para preparar uma refeição. São alimentos macios, fáceis de engolir, concentrados em energia. Isso faz com que nós possamos ingerir uma quantidade absurda de calorias em poucos minutos em uma coisinha muito pequena. Enquanto isso, o organismo ele ainda está tentando entender o que está acontecendo com tudo isso. Lembra do vídeo anterior, quando a gente falou dos hormônios lá do intestino, CCK, o GLP-1, PYY e todos aqueles sinais que o intestino vai enviando para o cérebro durante a refeição? Esses sinais eles não aparecem instantaneamente, eles precisam de tempo. O estômago precisa distender, o alimento precisa chegar no intestino, os hormônios precisam ser liberados, as mensagens precisam chegar lá no cérebro. E aí você imagina a gente comendo na velocidade que a gente come hoje, super rápido. Antes que boa parte dessas informações consigam ser processadas, nós já terminamos a refeição. E às vezes já repetimos o prato, inclusive. Não é que o corpo tenha parado de produzir sinais de saciedade, é que nós aprendemos a comer rápido demais, mais rápido do que ele consegue responder. Percebe como várias peças vão se encaixando nesse quebra-cabeça todo? Uma noite mal dormida aumenta a sua fome, o estresse modifica as nossas escolhas, uma dieta ou restrição muito intensa de alimento faz o organismo acreditar que existe escassez e ele se defende. Nós vivemos cercados por comida, comemos cada vez mais rápido, nós encontramos alimento extremamente calóricos em praticamente qualquer lugar. Nenhum desses fatores trabalha sozinho ou isoladamente explica por que alguém perde o controle diante da comida. Mas todos eles estão acontecendo ao mesmo tempo e se somam. Eles conversam entre si. E é por isso que reduzir toda essa história, a falta de disciplina ou falta de força de vontade, me parece uma explicação extremamente pobre. A biologia humana é muito mais sofisticada do que isso. E talvez seja justamente por isso que tantas pessoas se sintam frustradas com a alimentação. Elas acreditam que estão lutando apenas contra um desejo, quando na verdade elas estão diante da interação entre hormônio, cérebro, ambiente, aprendizado, cultura e milhares de anos de evolução. E existe uma última conversa acontecendo o tempo inteiro que eu quero destacar aqui, que talvez seja a mais óbvia de todas. A própria composição daquilo que nós comemos. Até agora nós falamos de hormônio, sono, estresse, ambiente. Mas o cérebro, ele também presta muita atenção na qualidade da refeição que acabou de chegar no corpo. Porque não basta colocar comida para dentro. O organismo ele precisa receber o que ele realmente precisa para funcionar direito. Imagine 2 refeições com a mesma quantidade de calorias. Caloria é energia, né?
Uma delas contém uma boa quantidade de proteína, carboidratos minimamente processados, carboidratos complexos, vegetais, fibras, água suficiente e energia para sustentar o funcionamento do corpo. A outra é formada quase que exclusivamente por alimentos muito refinados, pobres em fibras, com pouca proteína e consumida muito rápido, em poucos minutos. As duas podem até fornecer a mesma quantidade de energia, de calorias, mas o processamento disso no organismo é totalmente diferente. A proteína estimula, de uma maneira muito importante, diversos mecanismos envolvidos na saciedade. As fibras retardam o esvaziamento gástrico, alimentam a microbiota intestinal, prolongam a chegada de nutrientes no intestino. Os carboidratos ricos em fibras, eles costumam produzir uma resposta metabólica muito mais estável do que alimentos altamente refinados. A água participa do volume da refeição, também influencia nos sinais que chegam para o cérebro. Tudo isso ajuda o organismo a compreender que aquela refeição foi suficiente e aí regula a fome. Quando essas informações faltam repetidamente, o cérebro ele continua procurando evidências de que as necessidades do corpo foram atendidas. E isso é muito diferente de dizer que existe um nutriente capaz de desligar a fome. Não existe. A fome é construída pela soma de dezenas de sinais. Quanto mais desses sinais apontam segurança para o organismo, maior tende a ser a sensação de que nós podemos ficar tranquilos, encerrar a refeição e esperar um tempo até comer. Quanto mais eles apontam para a incerteza, maior tende a ser a motivação para continuar buscando comida. Então, esqueça as calorias e comece a pensar: estou comendo proteína, carboidrato saudável, fibras, água, tudo na quantidade mínima suficiente que o meu corpo precisa? Porque um corpo mal nutrido nunca vai deixar de sentir fome. A fome predomina quando falta nutriente. E existe uma peça ainda desse quebra-cabeça que eu deixei fora de propósito, porque merece uma conversa só para ela. Até agora nós falamos então da fome como um mecanismo de sobrevivência, mas existe um outro sistema muito poderoso. E entender esse sistema talvez seja uma das chaves para compreender por que algumas comidas parecem exercer um poder tão grande sobre nós. É exatamente sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo, sistema de recompensa, e vamos falar da dopamina. Se você chegou até aqui, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, vem muito mais por aí. Manda esse vídeo para alguém que pode gostar de entender todo esse mecanismo, pensar sobre isso. E muito obrigada pela sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo.